Nos trouxe o Espírito Santo de Deus, né? Pelas misericórdias estamos aqui. É pela misericórdia que a gente vem. Amém. Hoje a gente vai falar de um tema bem assim, bem interessante. A gente vai falar, até pode parecer que eu vou falar sobre comida, não vou falar sobre comida. Vou falar relacionado a isso, está relacionado à nossa saúde, mas também que está relacionado ao escândalo, né? A gente hoje está vivendo num mundo em que as pessoas se escandalizam por tudo, ou a própria pessoa se escandaliza, ou outras pessoas de fora nos escandalizam, né? Essa semana a gente sabe que está vivendo um momento de Olimpíada. Eu não acompanho muito, eu fico vendo alguns flashes aí, que quando nós somos brasileiros, quando alguém ganha uma medalha, a gente fica feliz. Eu fiquei muito mais feliz, não foi nem pela medalha, foi as duas brasileiras que todas duas ganharam e glorificaram a Deus. Amém. E aí elas foram repreendidas, porque de acordo com as normas lá do comitê deles, não pode ter cunho político, né, fazer amessões, nem a cunho religioso. Sim, tudo bem. Mas a abertura foi um escândalo vergonhoso. Gente, como é que eu tenho uma norma que só vale para uns e para outros não? Aí as meninas ganharam e as meninas, uma glorificou e a outra glorificou também, tá certa. Porque aquilo ali, a abertura também não assisti, tá? Eu nem assisti uma coisa daquela. Depois foi que eu vi o pastor da nossa igreja, Leandro Quadros, comentando. Fizeram alusão ao quadro de quem? Da Santa Sé, que já está errado, que aquilo ali não está certo. A posição está toda. Leonardo da Vinci também, ele teve uma boa intenção, mas botou os negócios lá troncha errado, Jesus no lugar errado, o discípulo no lugar errado, tudo no lugar errado. E aí eles fizeram de acordo com o quadro de Leonardo da Vinci e fizeram uma alusão à Santa Ceia. A Santa Ceia da diversidade. Nada contra ninguém, porque todos têm o direito de fazer o que quiser de suas vidas, desde que não queira impor isso à palavra de Deus, que ele não está impondo, nem a gente está impondo a palavra. Então, por que eu estou falando para vocês disso? Porque o sermão vai falar disso. E aí quando eu falar, vocês vão entender porque eu estou falando disso. E foi um escândalo. E aí a primeira foi repreendida, a segunda eu achei que foi bom, a segunda, que é da ginástica, também. Ela ainda cantou a metade do hino na hora da entrevista. Teve uma também, uma do judô, e ela ganhou da menina, aí a menina ficou muito triste, ela foi lá e disse, fique triste não, glorifique o nome do Senhor. Tá aqui por causa dele. Só que ela fez de forma sutil, mas as outras duas não, escancararam mesmo, tem que escancarar. Porque a pessoa vai para uma Olimpíada daquela, fizeram uma abertura que eles tinham tantos temas maravilhosos para fazer uma alusão daquela, que não só os cristãos ficaram escandalizados, como as pessoas todas não gostaram daquele tema que eles colocaram, já perderam por aí. Então, a gente tem que ver se a gente está escandalizando ou se escandalizando. Eu não fiquei escandalizada, eu fiquei chateada, né? Porque aquilo é um absurdo, fazer aquilo. Os cristãos todinhos ficaram realmente aborrecidos. Então nós vamos lá para 1 Coríntios, capítulo 8. Usava a Bíblia para ler pelo celular, tinha vergonha de Cristo. Nada a ver. Eu uso a tecnologia a meu favor, aqui eu enxergo melhor, mas eu não tenho vergonha de Cristo, nem tenho vergonha de ser a Bíblia por aí, nem de falar de Jesus, não, meus amados. 1 Coríntios, Capítulo 8. Capítulo 8. Uma das coisas seria o tipo de escândalo. Você se dispor a falar que alguém que usa um celular ou um tablet está se envergonhando de Deus, pelo amor de Deus, né? O juiz tem que estar um pouquinho mais aprumado dessa pessoa. E eu queria que vocês prestassem bem atenção no verso 1. 1 Coríntios, capítulo 8, verso do 8 em diante. Diz assim, ó. Ora, no tocante às coisas sacrificadas a ídolos, sabemos que todos temos ciência. A ciência, ainda mais o amor, edifica. Então o amor está mais alto que a ciência.
2. E se alguém cuida a saber alguma coisa, ainda não sabe como convém a saber. Mas se alguém ama a Deus, esse é o conhecimento principal dele. A gente procura a ciência, a gente não sabe de tudo através da ciência, como ele disse. E se alguém cuida de saber alguma coisa, ela ainda não sabe como convém saber. Mas, quando a gente procura as coisas de Deus, sim, através das coisas de Deus, a gente não vai ter sabedoria plena, mas é a melhor sabedoria que nós temos. Assim que quanto ao comer das coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos, minha gente, preste bem atenção, que o ídolo nada é no mundo, e que não há outro Deus senão um só, que é Deus, que mora no céu. Então não há ídolo, nós é que fazemos os ídolos, entendeu? Damos crédito e fazemos ele. Não existe ídolo nenhum, ele não tem poder. Deus está acima de todas as coisas. Por que o pastor Paulo fala no comer e no beber? Porque muitas vezes eu tenho um conhecimento, mas o meu irmão não tem um conhecimento tão grande assim, e nem procurou saber ainda do conhecimento. E aí você está em determinado lugar, naquele período ali, ele vai falar no tocante a comer coisas sacrificadas, aí ao mercado onde tinha carnes de animais sacrificados, e eles tinham todo tipo de coisa, é como se a gente estivesse ali naquele mercado da China que vende cobra, não sei, tudo que não presta. E imagina a gente cristão, principalmente a gente adventista que já tem uma dieta regrada, chegar no mercado parecido com aquele, e alguma pessoa passar e ver a gente justamente segurando talvez alguma coisa daquela. Olha o escândalo que não ia ser, entendeu? Eu acredito que vocês estão entendendo aonde é que eu quero chegar. Eu vi isso na televisão. Sim, eu vi isso na televisão. Pois é. Quando o povo de Israel sacrificava para o Deus Altíssimo, era diferente. Era mais de milhões de animais que era sacrificado. Esses animais, o que fazia com ele? Dependendo. Podia comer, era o levita. Dependia do tipo de cerimônia. Se o levita não desse condição de comer isso, o que é que eles faziam? Queimavam. Não. Ele purificava o povo para o povo comer. Sim. E tinha uma cerimônia que não podia comer. No caso dos ídolos, ele sacrificava aos ídolos e ia vender no mercado. Isso. Aí tinha essa coisa. Quem tinha pessoas que ia compravam no mercado e outros ficavam. Havia uma cerimônia de consagração para consagrar aquilo ali. É tipo, eu faço um culto de ação e graça, eu estou me consagrando e consagrando tudo que eu estou naquele culto a quem, minha gente? A quem? A quem eu estou sacrificando, respondo, minha gente? A Deus. Está tudo consagrado, eu fui consagrado tudo a Deus. Está entendendo? Mas há coisas que elas nem foram consagradas, mas não nos convém comer, e principalmente dependendo do ambiente que estivermos, e beber, tá? Não inclui só comer. E com quem estamos e na presença de que tipo de irmãos nós estamos. Está entendendo? Porque as pessoas se escandalizam por qualquer coisa. Aí o verso 5. Porque ainda que haja também alguns que se chamem deuses, que nos céus, que na terra, como há muitos deuses e muitos senhores. O que foi que Cristo disse lá em Mateus? Olha, cuidado, que virão muitos em meu nome dizendo eu sou o Cristo, enganarão a muitos. Verso 6. Todavia para nós há um só Deus Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos, em um só Senhor Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós por Ele. Então, quando a gente pensar em escândalo, qualquer coisa que seja, pensemos, só há um Deus, um Pai, Jesus Cristo, para quem somos, de quem somos e para quem fazemos todas as coisas.
É aí que nós entramos com a questão de qualquer coisa, seja roupa, uma comida, uma bebida. Será que eu vou vir com uma roupa para a igreja que um irmão meu vai se escandalizar? Está entendendo? Eu tenho que pensar nisso. Será que eu vou chegar ali com essa vestimenta e Jesus vai aprovar? Será que eu vou ali naquele local, naquela programação, não é só na igreja não, com uma determinada roupa, e vai chamar tanta atenção que vai ser motivo de escândalo para uma irmãzinha minha que talvez seja mais fraca, tenha ciúme do marido? Eu não tenho problema nenhum de ver alguém com uma saia curta ou com qualquer coisa que seja na igreja, porque eu sou madura na fé e meu marido também. Mas às vezes tem alguns que não estão. Ou então eu vou para uma festa, certo? Por que nós cristãos não damos festas e colocamos bebida? Eu já fui para festas de outras coisas aí, é metade da festa, os cristãos louvando e adorando, bebendo para a glória de Deus, comendo para... E aqui do outro lado tem uma turma que está ali, que está bebendo para a glória de Deus, nem para nada. E eles aceitam fazer essa festa e colocar as bebidas nesse meio. Eu tenho condições de estar no meio de quem bebe sem problema nenhum. Não me perderia naquilo ali por nada. Não me faz afago nenhum. Mas já vai ter pessoas, então. O que é que eu quero dizer? Cuidado quando a gente for para certas festas. Quem a gente está levando para certas festas? Quando a gente fizer uma festa na nossa casa, às vezes a gente tem parentes incrédulos. E o parente quer o quê? Que a gente coloque a cachaçinha no meio da festa. Eu tenho que estar preparada para ir para o ambiente dele, porque eu não posso mandar no ambiente dele. Eu tenho uma família que bebe. Fui muitos anos lá para a casa da praia. Não tenho problema nenhum. Mas se eu faço uma festa na minha casa, não é certo eu comprar nenhuma bebida, porque eu não sei se todos os irmãos que virão na minha casa vão estar consagrados, vão estar fortes, firmes. Se ele vai chegar na minha casa se escandalizar com as coisas que ele vai ver e podendo até sair da igreja por causa disso. O senhor quer falar alguma coisa? Não, então a gente tem que ter cuidado com essas coisas. Aí no verso 7, mas nem nem a todos há o conhecimento, porque alguns até agora comem no seu costume para com os ídolos, coisas sacrificadas aos ídolos, e a sua consciência, sendo fraca, ficará contaminada. Está vendo você? Ele pode chegar na sua casa, até comer, até ver alguma coisa sua, e depois ele sair escandalizado. Porque o apóstolo Paulo aqui está dizendo que alguns que comiam, mas eles ficavam perturbados. É tipo, eu cheguei na casa de uma pessoa, a pessoa colocou comidas as quais nós não comemos, não é isso? E aí eu vou, para não me envergonhar ou não me escandalizar, eu vou e como. Mas depois eu vou ficar como? Perturbado. Então é melhor que eu nem coma. E se eu vou para a casa daquela pessoa e a pessoa não me conhece, eu sei que vai ter todo tipo de coisa, e eu vou de alguma forma causar escândalo, eu prefiro não ir. Eu só vou se eu tiver um conhecimento, e antes de eu ir, eu falo para a pessoa: eu vou chegar na tua casa, mas muitas coisas eu não como, tá? Feito, a gente foi convidado com aniversário, 4 anos me convidando, o velho com aquele da jaca, e todo ano ele convidava, toda vez, não, a gente vai não, mandava o presente e não ia. Aí quando foi, esse ano passado a gente disse, eu iniciei, a gente vai. Aí antes de ir, eu disse a ele: a gente vai chegar na tua casa, tu sabe que a gente não come isso, aquilo outro. Ele fez: não tem problema não, menina, vai ter galinha lá para tu comer. E aí a gente se sentou lá naquela mesa, e conversa vai, conversa vem, e durante aquele momento ali a gente falou dos problemas da bebida, dos riscos, falou, e eles ficavam botando as coisas, e a gente não comia, a gente não dizia nada, também a gente não comia. E eles começaram a indagar. E aí a gente, com todo um tato, com todo carinho, né, que a gente vai justamente para não... A gente explicou. E naquela situação a gente falou de Jesus e falou de saúde e aproveitou
a deixa, mas você tem que ter um cuidado, tá? Com a sabedoria, pedir orientação. É por isso que Deus diz aqui, também, ele fala da sabedoria. E o 8, ele diz o que, irmão João? Verso 8. Mas tenham cuidado, para que essa liberdade de vocês não venha de algum modo a ser um tropeço para os fracos. Está vendo? A gente tem liberdade. Aqui ele está dizendo que tem liberdade de ir para onde quiser, de ir para onde tem uma comida boa, comida ruim, de ir, no caso lá do mercado, né? Mas a gente tivesse cuidado, porque a gente é livre. A gente tem, mas não use da liberdade para a libertinagem. A gente tem que ter cuidado com essa liberdade, para que quando a gente, estando no local, não usando dessa liberdade deliberadamente, acabe sendo pedra de tropeço, escândalo para o próximo. A gente tem que ter esse cuidado. Nem de mais, nem de menos. Ou seja, chega num canto, começa a criticar tudo, falar de tudo, reclamar de tudo. Ai, porque isso aqui não. Impondo, a gente já chega ali querendo impor, não pode. Ou a gente se libere demais, diga, eu estou aqui, estou no meio do povo, vamos fazer tudo mesmo que eles fazem, que é para não. Então, tanto de um lado como do outro, você vai escandalizar. Então, a gente tem que ter cuidado com essa questão. E aí a gente vai para o verso 9. Leia aí, irmão Joanildo. Verso 9. Sim. Verso 9 já li. Foi o 10. Porque se alguém enxergar você que tem conhecimento, veja, sentado à mesa do templo de um ídolo, será que a consciência do que é fraco não vai ser induzida a participar da comida sacrificada a ídolos? Ele vai dizer, o irmãozinho, né? Fraquinho, o irmão está aqui nessa mesinha de bebida. Ele vai deduzir que você está comendo, está bebendo e vai querer fazer também. E ainda vai se escandalizar e te escandalizar. Não só essa situação da comida, mas em outras situações. É por isso que anteriormente ele diz, cuidado, para que essa liberdade não sirva de quê? De pedra de tropeço. A gente tem que ter cuidado, minha gente, com isso. Eu não estou dizendo nada a vocês, até porque eu não tenho nada para dizer a vocês. Eu estou falando aqui dentro da palavra e no que eu entendi. Que eu instalei uma Bíblia e todos os dias, no horário da noite, no horário específico da manhã, ela toca para eu entrar e ler. Então isso aqui saiu para mim pela manhã hoje. E eu fui o verso da manhã. Agora de noite já veio outro. E vem outros, aí vem uma tradução também explicando a questão. Então, porque se alguém te vir a ti, que tem ciência sentado à mesa no templo dos ídolos, ou seja, ciência quer dizer conhecimento, né? Aí o que pode acontecer? Então a gente tem que refletir com cada coisa, com cada situação, cada palavra, um vestuário, uma coisa que a gente vai comprar, qualquer outra coisa. Para aquelas pessoas não se escandalizarem, a gente não se escandalizar, ou a gente ser motivo de queda de alguém. Não é só na questão da comida, friso a vocês, em outras muitas questões de comportamento. Imagina, a vizinha lá, uma vizinha lá em Itamaracá, ela é cristã, né? Da Paz do Senhor e tudo, naquela casa lá. Aí ela chegou e não tinha energia na casa, ela deu um show lá no rapaz, e eu olhei assim, eu disse, meu Deus, ela é um motivo de escândalo, porque não é comportamento de um cristão aquilo ali. A forma de falar, os modos, a maneira, você não é preciso ser falso nem hipócrita, mas você precisa saber, até para falar a verdade, até para ser sincero, você tem que saber falar. Está entendendo? Porque aí se torna um motivo de escândalo. O 11. Pela tua ciência perecerás, ó irmão fraco, pelo qual Cristo morreu. Infelizmente, esse irmãozinho fraco, que se escandaliza com tudo, que deturba tudo, que acontece tudo, infelizmente, pela ciência dele, ele vai perecer. E a gente, infelizmente, se não tiver um domínio, uma condição de não escandalizar o irmão, a gente também vai acabar sendo culpado do sangue daquele irmão. O 12. Ora,
Pecados assim contra os irmãos, é ferido em sua fraca consciência, pecados contra Cristo. Então ele está dizendo para a gente que se a gente for motivo de escândalo para alguém, se a gente não souber ter um tato com relação à comida, a vestuário, a conversas, a companhias, feito o irmão estava falando aqui ontem, né? A pregação do irmão, por sinal, muito boa, ele dizendo para os jovens. Se você tem alguém que você, quando se junta com aquela pessoa, você vê que aquela pessoa ela não vai te trazer coisa boa, te trazer algo construtivo, pode cair fora. O amigo que chama para fazer baderna, o amigo que chama para isso e aquilo, para coisas erradas, pode se afastar, que esse não é amigo não, esse é o braço do inimigo. É um anjo caído, que está usando ele para... Porque é muito mais fácil, infelizmente, os filhos da luz cair. Os filhos das trevas arrastar um da luz do que arrastar o das trevas para cá. Você tem que ter pulso firme, muita oração, certeza do Deus que você serve. Porque senão já era. Antigamente, me converti, o que é negócio de Tom Damião, né? Aí, não sei quem quer dizer, não é doido de pegar esse negócio, eu nem sabia, novato, poxa, não é doido de pegar Tom Damião, não sei que coisa sacrificada aí. O ídolo quem faz é você, é coisa da sua cabeça, é você que está transformando a coisa em ídolo. Agora tem que ter cuidado com o escândalo com os fracos. O que acontece? Se você botar na sua mente que isso é coisa de ídolo, se você pegar, você está condenado. Vai ficar perturbado. Você vai ficar condenado. Exatamente. Em sua própria mente já tem aquela pensamento que é condenado. E se você pegar, você está condenado. Não vai ver, a pessoa tem que estar crédito. Agora, quando Daniel não quis comer a levaria do meio, porque a levaria do meio mas veja só, a pessoa tem que saber interpretar um barrigo, porque era carne. E era tudo misturado, feito de forma imunda. Confeito, aquelas pipocas. Olha aí o que eu estou falando da questão do escândalo. Agora, a mente da pessoa. É justamente isso aí que eu estou falando. É a própria mente da pessoa. Agora o verso 13. Pelo que se os manjares, veja, viu? Se os manjar, escandalizar o meu irmão, nunca mais comerei carne para que o meu irmão se não escandalize. O que é que o senhor entende disso, irmão Vanildo? Rapaz, isso aqui é uma questão teológica muito forte. O apóstolo Paulo, ele teve um problema muito sério. Sim. Porque a igreja, na verdade, a igreja de Corinto, ela é muito complicada. Ela tanto é complicada que Paulo escreveu 1 Coríntios e 2 Coríntios. Isso. Os irmãos lá era complicado, queria falar em língua, Sim. aquelas coisas todas. Sim. E a questão da comida em específico, os cristãos que eles eram judeus, eles vinham da parte dos judeus, eles não só não comiam, como eles condenavam. Isso, havia uma mistura de povos ali. E os cristãos novo convertidos, gentios, né, da parte de Coríntios, daquela cidade, eles não viam mal algum. E o apóstolo Paulo também não via mal Mal nenhum. Porém, começou a haver um conflito. Um desentendimento. Parte do cristão mais ortodoxo e a parte dos novos convertidos. Como lá em Coríntios tinha alguns templos pagãos, o apóstolo Paulo ele aconselhou, mesmo reconhecendo que, como o irmão Messias falou, que o ídolo nada é e nada tem, era apenas uma invenção. Ele aconselhou não comer. Aconselhou. Nesse agora, final. Ele dizia que você tem essa liberdade, mas ter cuidado. Aí, como ele falou, cuidado com aquele que não tem conhecimento. Ele falou fraco na fé. Exato. Mas não é bem a tradução correta. A tradução é aqueles que são novos convertidos. Isso. Que eles ainda não têm conhecimento nem discernimento das coisas certas. Aí ele aconselhou. Quando eu friso isso aqui, é bom entender. Desde o início eu frisei. Ele fala que a gente tenha cuidado com os fracos na fé, justamente, quer dizer, os novos na fé, os que não têm tanto conhecimento, e até os antigos que têm a cabeça desse tamanho. Frisando isso,
também No sábado, que teve o almoço aqui, eu disse assim para a irmã, eu vi que o irmão que estava pregando, ele tem uma dieta vegetariana. Isso aí é um direito dele. Aí eu peguei e disse para ele, se o senhor quiser comer feijão, porque ele olhou assim, não vou comer os outros. Aí eu disse, aquele dali não levou carne. Que eu já fiz o feijão pensando que, como vinha muita gente, podia ter alguns dele que não comesse carne. Aí eu peguei e disse para o irmão, eu disse assim, irmão, olha, ali não tem carne naquele feijão. Aí a irmã que estava do meu lado, ela disse, irmã, carne não é impura nem imunda. Eu disse, não, meu amor, não estou dizendo isso à senhora. O irmão é vegetariano, é uma escolha dele, ele escolheu esse tipo de dieta, e eu estou apenas explicando para ele, não dizendo à senhora que carne é imunda ou impura. Veja a interpretação. É isso que o apóstolo Paulo está querendo dizer. Quando ele fala que a gente tenha cuidado com nossos comportamentos, não é só relacionado à comida. O texto fala disso e a interpretação fala sobre isso. Não é só isso. É outros tipos de coisa. Tipo de bebida, tipo de roupa, comportamento. No dia que a gente teve aquele passeio lá, que o senhor sabe, lá em Itamaracá, e houve aquela questão lá, o que foi que aconteceu? As duas irmãs olharam assim, a outra irmã deu um testemunho lindo, mas daqui a pouco ela quebrou tudo. Simplesmente com a atitude que teve, porque não teve sabedoria. É isso que eu entendi aqui, é isso que eu estou frisando, que a gente tem que ter cuidado como cristão, não é só na questão do comer. Eu me relacionei à questão do comer, e a gente sabe que essa linguagem aqui fala de lá, né, da idolatria, dos sacrifícios, se a gente trouxer para hoje, a idolatria são outras coisas. A maior idolatria hoje é o quê? Um telefone celular que as pessoas deixam de adorar para estar em outras questões no celular. Eu digo muito isso a meus filhos em casa. E as pessoas se perdem por isso, e às vezes, principalmente os jovens que são muito levados, em vez de dar um testemunho cristão, acaba não dando. Tem muitas outras formas de ídolo hoje. Não é só com relação ao comer. Por isso que eu disse que eu ia falar desse texto, mas eu não estou falando diretamente relacionado só à comida. É um vestuário, é comportamento, é vocabulário, que hoje a gente vê cristãos com vocabulário que não é o nosso vocabulário. É o assim diz o Senhor, é a palavra de Deus. Está entendendo? Em situações, às vezes, que acontece, como eu estou dizendo, que eu vi lá, a situação que a irmã, o comportamento que ela teve com o rapaz, com o incrédulo, que não é a situação, por mais que a gente esteja perturbado, com problemas, a gente tem que ter cuidado com o nosso comportamento, com o falar com as pessoas. Eu peço muito isso a Deus. Está entendendo? Não é deixar de ser sincero, mas saber, até para ser sincero, a gente tem que saber sim. Tem situações que a gente vai conseguir falar, e tem situações, com tocante a isso aqui, que eu acredito que é o que o apóstolo Paulo quer dizer, que muitas vezes a gente se sacrifica, a gente renuncia a si próprio, para poder não causar uma situação de desconforto a uma outra pessoa. Está entendendo? É isso que eu estou querendo dizer. Eu não estou falando nem da questão do comer. Essa questão do comer é uma questão muito controvérsia ainda e tal. Eu achei lindo essa semana, foi o pastor Rafael. Eu estou acompanhando os vídeos dele lá, estou muito feliz que ele está bem mais recuperado, está em casa, vai fazer quimioterapia, que Deus o ajude. Mas ele estava dando testemunho justamente sobre isso. Que ele estava dizendo, olha, Jesus, ele me avisou várias vezes para eu ter cuidado com meus atos. E eu insisti, olha aí agora, o meu resultado. Está entendendo? Então, às vezes, a gente precisa passar por uma situação difícil para reconhecer algumas coisas. Então, no tocante é isso aqui que o apóstolo Paulo quer dizer. E observe que, se você for ler o texto todo de novo, ele vai dizer que tem que ter cuidado para que a gente, que tem ciência não quer dizer conhecimento, não faça uma coisa que levou o nosso irmão a pecar. E se todavia a gente que tem mais sabedoria, que tem mais conhecimento fizer, infelizmente aquele sangue vai ser culpa nossa. É isso que eu estou querendo frisar. Eu falei dentro do texto na questão do comer, mas eu não estou me relacionando simplesmente à comida. A gente se escandaliza no comer, no beber, comer demais, comer de menos. Está entendendo? É porque a gente hoje está vivendo em uma época realmente que as pessoas
elas são muito intolerantes a qualquer coisa. Muito se escandaliza, muito fácil, como eu disse no começo. Hoje a igreja, ela tem uma... Quando eu digo a igreja em forma de liderança. Sim. Total. Ela tem essa dificuldade porque quando as pessoas se sentem feridas, elas passam a questionar, a não concordar. Elas se escandalizam. Ela se esquece que a igreja, ela tem um corpo de doutrina. Isso. E quando você abraça a igreja, você está dizendo que você quer obedecer às doutrinas da igreja. Isso só traz bem pra gente. Só traz bem. Só traz bem. Mas só que a dado momento a pessoa diz, eu gosto de Ellen White, mas eu não gosto disso que Ellen White falou. É a mesma coisa. Eu acredito no Espírito de Profecia, mas eu acredito só nesse livro. Só nesse pedaço aqui, não pode. A gente percebe que estamos vivendo em uma época que as pessoas são muito complicadas. Não é o assim diz o Senhor. Não. É o eu digo assim. Quando e não pode. Pessoa, tem gente que... Eu já passei por essa experiência. De, assim, quando você vai defender a doutrina da igreja como líder, obviamente, aí a pessoa fica com aquela mágoa, e quando na próxima comissão, ela diz, eu não quero ir mais com você, não, porque aconteceu isso. E a pessoa se esqueceu que a pessoa está só cumprindo o doutrina da igreja. Pessoas mal resolvidas. E a gente percebe que não é fácil ser líder nessa igreja. Pessoas mal resolvidas. Aí você tem que ter a certeza do que realmente você tem. Aqui Deus, como a gente viu aqui, há um só Deus, um só Pai, um só Jesus. Olha só, Deus só é uma fé só. Por mais que as pessoas queiram fazer cada um do jeito que quer, mas não é assim, assim é o diz o Senhor. Ou anda por aqui, ou se não andar, não verá a rosa não. Lá em Apocalipse diz isso, que tem que andar pela palavra. Lógico, com amor, com perseverança, com alegria, sem rigidez, sem parecer que vai matar o outro, porque não pode ser assim. A palavra de Deus, ela na sua própria tradução, né, o judeu chama de Torá, Isso. ela é instrução. Exato. A palavra de Deus, ela nos instrui. Ela é uma coisa que nos ensina. instrui. Então você está aprendendo, não é o que o Ela conhecimento ensina. que você tem. Porque o nosso conhecimento é mundano e pecador. Isso. Quando a gente entra em contato com a palavra de Deus, a gente começa a ter o conhecimento. A gente começa a ser restaurado. Ela liberta. Exatamente. Olha o que tem agora de noite. Hoje, 4 de agosto, ele mandou o verso: você vencerá em nome de Jesus. Veja o que aqui tem. Colossenses 1:28, para quem quiser acompanhar. A quem anunciamos, admoestando a todos os homens, ensinando a todos os homens em toda sabedoria, para que apresentemos todos os homens perfeitos em Jesus Cristo. A palavra de Deus, ela serve para isso. Achou? 1:18, né? Não, 1:28. 28. Tive uma situação que tinha às vezes entendimento para saber falar. Porque estavam 2 amigos, aí de repente eles tocaram na carne de porco. Mas a melhor carne, você pega a carne de porco, se você guisar, vai vir aquela nata que prolifica. E se você cozinhar a carne de porco, não vai aparecer. Ela não vai aparecer, até frio você come. E o outro porque você vê a carne branca. Aí eu comecei. E é verdade, porque o povo antigamente fazia um tocinho, fazia o óleo dele, tudinho. Encheu a carne boa, dei ênfase a ele. Depois eu disse, só tem uma coisa, duas coisas. Pedreiro, na época, avisava para o povo não coma. O povo sabia que Deus queria boa para a pessoa ele não comia. Deus não explicava, só dizia não coma, porque você vai ser ver. Mas hoje, a ciência já prova que existem 2 fêmeas com a fêmea macho feminina. Aí eles se tocaram. E irmão, fulano de tal aconteceu isso, veja como é que ele está. Não adianta. Uma coisa. Não adianta. A palavra do Senhor, ela diz o quê? Pra gente que conhece. É imundo e impuro. E não adianta querer transformar em limpo ou puro aquilo que o Senhor determinou que não. Se você for observar lá, você vai ver que ele dá uma lista. Como é isso aqui tudo mais. Se você for olhar para o corpo, ele faz o quê? Ele diz que é imundo, que é sujo, que é podre. E o inimigo, ele é
é tão astuto. Que não presta. O inimigo é tão astuto que ele quer, as pessoas hoje do mundo Distorcer. querem provar que a Isso. carne de porco é saudável. Não adianta. Hoje está essa moda de dizer que a carne de porco é saudável, Isso. que o café é saudável, Exato. que certas coisas que Deus fez Exatamente. que não seria que é. Aí, na dúvida, É se você melhor quiser não provar, usufruir. obedeça a Deus. Obedeça a Deus. É a mesma coisa que a palavra diz assim: olha, se teu olho te faz pecar, pega teu olho e arranca fora. Eu vou pegar meu olho e arrancar fora? Não. Na tradução, vamos traduzir para em miúdos, como diz a história. Se você tem algum costume perto de você, na sua vida, alguém perto de você, que vai te causar mal, arranca essa pessoa, esse algo da tua vida e lança fora. Mesmo que isso pareça, é uma visitante ilustre, deixa ela que ela vai se embora. Lá vai, calma, ela não mexe com ninguém, minha gente. Epa,